Pessoal, pelo menos tudo está muito claro agora, terceiro mandato do Lula, de que lado o Lula está, né? Quem ele realmente apoia, e aquela narrativa de apoio dos pobres, ou pai dos pobres, é mentira, não é? O Lula nunca foi a pessoa efetivamente que ajudou os pobres, né? Vocês veem, tem discurso do Lula desde o primeiro mandato que ele falou chorando que quando todas as pessoas tivessem o direito de tomar café, almoçar e jantar, pelo menos 3 refeições por dia, ele teria executado a sua missão e por aí vai. Então é claro que ele vai querer morrer sem cumprir essa missão, porque quando ele cumprir essa missão ele não precisaria ficar no poder. Vocês estão entendendo tipo a lógica da coisa? E não é à toa que o terceiro mandato está aí, os indicadores estão mostrando, né? Recorde de saída de investimento do país, né? Empresários indo para o Paraguai, né? A dívida do país chegando ao limite da intolerância inaceitável, empobrecendo famílias, não é? O índice de desemprego enorme, não é? A China tomando as nossas riquezas, não é? Abrindo as portas para os BID chegarem aqui no Brasil, os carros explodindo no meio das ruas, e o povo brasileiro, claro, um pouco desnorteado, a grande maioria sem ter acesso à educação, se tornam vítimas da mídia que é comprada pelo próprio governo, o aparelhamento do Estado, mídia, imprensa, tribunais e por aí vai. O país está empobrecendo, não é? O governo que ontem ligou, não é? Hoje é o que? Hoje é 22 de agosto, no dia 21, Lula ligou para o Trump mais uma vez pedindo para tirar as facções criminosas da classificação de grupos terroristas. Pessoal, vocês estão vendo a preocupação do nosso governo qual é? Vocês lembram dele com aquele chapéu do CPX? Você que tem dúvida, você que é cristão, vocês lembram Lula quando foi eleito em 2022? Os presídios, né, comemorando, né, soltando fogos, a Rede Globo comemorando em sua redação. Foram essas pessoas que comemoraram, os criminosos, né, os bandidos. E quem sustenta? Quem paga essa conta? Quem paga é você, não é? Por mais leigo que você seja, você precisa saber a nossa carga tributária, que são os impostos, o conjunto de todos os impostos que nós pagamos, aquilo que se chama de carga tributária. É a maior do mundo. Você paga muito imposto, o seu dinheiro não serve para absolutamente nada. Não é? O máximo que você consegue, você da classe mais popular, é fazer suas compras, é alimentar seus filhos. Você não consegue pagar uma escola melhor, de qualidade, porque a escola privada, que é da área de educação, apesar de receber milhões, talvez os maiores investimentos seja destinado à educação, só que esse dinheiro ele é trabalhado muito na questão da doutrinação, da ideologia dentro das escolas, compra diretores de faculdade, compra professores, né? Investe nas universidades, no sistema de ensino de modo geral, como centro de doutrinação para manter a população cativa do grupo político vigente, que é o PT, que é a esquerda maldita, a representação do demônio na política brasileira. O PT já governa no Brasil, gente, há cerca de 18 anos. Ou seja, os militares passaram 21 anos no poder e eles passam eternamente a narrativa dizendo para a população que foram os ditadores que estragaram o país. Os militares que construíram as pontes, as estatais, os militares que construíram a infraestrutura, que colocaram educação moral e cívica nas disciplinas, que ensinaram princípios e valores, que não ensinaram porque isso já existia, mas eles procuraram respeitar esse direito da população de repassar para as suas futuras gerações aquilo que seus pais ensinaram, bença pai, bença mãe, não é? Respeito ao pai, que homem é aquele que gera, que mulher é aquela que gera filhos, e um homem jamais pode ser chamado de mulher, a mulher jamais pode ser chamada de homem. Esses princípios básicos os militares respeitaram durante 21 anos. Castelo Branco, Costa e Silva, o Gaspar Médici, o Geisel, o Figueiredo, que foram os 5 presidentes militares, entregaram a chave da sociedade civil para tocar essa suposta democracia. Só que eles enganaram a gente, porque quem assumiu efetivamente não era democrático, era um comunista travestido de democrático, que queria implantar aqui no Brasil
A ditadura do proletariado. O Gabeira falou isso. Gabeira, que era um militante de esquerda, que era um guerrilheiro, assim como José Dirceu, José Genuíno. Assim como a Dilma, assim como a Miriam Leitão, que tem foto dela com fuzil. A Dilma, que participou de assalto a banco, que participou da morte de Mário Cossel Filho, aquele soldado de 18 anos, um menino ainda, que foi morto numa guarita lá em São Paulo, pelo grupo da Dilma Rousseff. Então o Brasil foi entregue na mão dos criminosos através da mentira, porque eles levaram o Foro do São Paulo ao pé da letra. O Decálogo de Lenin foi cumprido no Brasil como em nenhum outro país da América Latina. Acuse do que você é, destruir reputação, desarmar a população, aparelhar a estrutura do Estado, a estrutura do poder, as instituições, estragar a nossa economia para que o país se mantenha na pobreza e o povo continue cativo do governo. Mas uma coisa é certa, no meio de toda essa desgraça, eles ficam ricos, vocês ficam pobres. É o que está acontecendo no Brasil. Não é coisa de bolsonarista, é a realidade. Só foi o Bukele assumir que é um político de direita, um outsider da política lá de El Salvador, e olha a situação que está El Salvador. A Argentina já está saindo da situação crítica econômica e está voltando a crescer. As pessoas estão renovando a sua esperança, utilizando a sua bandeira como a alma viva do patriotismo, coisa que aqui no Brasil hoje está quase que proibido usar a bandeira do Brasil. A América Latina está dando a volta por cima, o Chile, Peru, todos os governos de direita estão assumindo, agora mais recentemente na Colômbia. E vocês, povo brasileiro, quanta gente ainda está iludido com esse partido de extrema esquerda chamado Partido das Trevas, ou PT. O mal que o Lula fez ao Brasil, ele é imperdoável, não é? O Lula deveria pegar prisão perpétua por todos os males que está no Brasil. Ele levou à bancarrota o sonho de milhares de jovens, destruiu o futuro de uma nação, entregou nossas riquezas aos chineses. É um verdadeiro traidor da pátria comunista. O comunismo deveria ser criminalizado no Brasil. E vocês estão sendo iludidos achando que trata-se de uma social-democracia, trata-se de um assistencialismo. Gente, quem paga essa conta é quem trabalha. Só que quem trabalha está saindo do país. E quando quem trabalha e quem produz sai do país, o país começa a empobrecer, porque essa gente não produz. Ela só engana vocês e pega o dinheiro e bota no bolso. Foi o que aconteceu com Cuba. Estudem a história de Cuba, como era Cuba há 50 anos atrás, antes do Fidel Castro assumir, antes da Revolução Cubana. Estudem a história da Venezuela, como era a Venezuela há 40, 50 anos atrás. Era o país mais próspero, a Venezuela era o país que mais se tomava uísque aqui na América Latina. O Chile também. E todas essas nações caíram na mão da esquerda e empobreceram, entraram em desgraça moralmente, culturalmente, economicamente, politicamente, em todos os aspectos. Eles são como gafanhotos, por onde eles passam e destroem a lavoura. E não é apenas do ponto de vista econômico, é social, é político, é espiritual. Isso está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje está literalmente no fundo do poço. E a única esperança é vocês reverem o conceito de vocês de política agora em outubro, não votando jamais no Luiz Inácio Lula da Silva. Porque vocês estão destruindo, quando vocês apertarem aquela tecla apoiando o Lula, vocês estão selando o destino dos seus filhos, dos seus netos e o pior, de toda uma nação.